Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Todos os dias às 5h40 da manhã eu estou com você. São vídeos de certa forma curtos, mas eu tenho convicção que edificam o seu coração. Então, todas as manhãs ou madrugadas eu estou contigo compartilhando algo da palavra de Deus para que você possa ser edificado logo no amanhecer. Biblicamente, eu entendo que Deus ele coloca uma importância em buscarmos a Ele logo pelo primeiro horário da madrugada. Então, existem inúmeras passagens e provavelmente em alguns desses vídeos eu vou tratar sobre isso, sobre o poder da madrugada, mas eu creio sim que Deus ele nos chama a nós buscarmos Ele antes de qualquer coisa. Eu quero hoje, diferente de alguns vídeos, eu quero meditar numa parte da Escritura e hoje eu vou falar sobre os ensinos de Jesus, o quanto Ele deixou para nós e o quanto podemos viver tudo o que Ele deixou. Na carta a Tito, nós vemos ali na carta de Tito, onde Paulo escreve para ele, no capítulo 2, eu quero ler aqui o verso, eu estou com a minha Bíblia aqui, eu quero ler o verso 11, na carta de Paulo a Tito, verso 11, vamos ler alguns versículos, presta atenção. Porque a graça de Deus que trouxe a salvação manifestou-se a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e a concupiscências mundanas, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente, aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo peculiar, zeloso de boas obras. Eu gosto de meditar sobre esse tema. Eu quero falar sobre uma graça que não apenas deu acesso, um favor, não apenas que deu acesso à salvação, isso já é glorioso, mas uma graça que te capacita, uma graça que te ensina. Vivemos num tempo onde há uma distorção sobre graça. Algumas pessoas até utilizam dessa graça, que significa favor, de uma forma mais simples, e acabam utilizando disso e distorcendo muito do que a própria palavra de Deus explica. Então, o que é graça? Para começar sobre o que é graça, eu quero começar sobre o que não é graça. Graça não é acesso fácil para fazer qualquer coisa. Graça não é porta aberta para permanecer no pecado. Graça não é viva de qualquer jeito que Deus sempre vai estar de portas abertas. Graça não é desculpa para pecar e ser perdoado. Então, se graça não é eu vivo de qualquer jeito, o que é graça? Graça, meus irmãos, é o favor de Deus que nós não merecemos. A Bíblia vai dizer que pela graça nós somos salvos mediante a fé em Cristo Jesus. A graça é o favor de Deus. A graça é a capacitação que Deus nos dá. E agora pega isso daqui, isso é tremendo. Quando Paulo escreve a Tito, ele está falando sobre o ensino das verdadeiras doutrinas. E aqui ele fala sobre, no verso 11, diz que a graça de Deus que trouxe a salvação foi manifesta para todos os homens. Mas que graça é essa? Será que é uma graça onde, então, eu entendo quem Jesus é e continuo da mesma forma? Porque, vamos concordar, é um pouco triste, né? Nós termos ali, vivermos com pessoas que acabam não mudando suas vidas. Mesmo estando muitas vezes nos cultos, ouvindo palavras como essa, suas vidas permanecem iguais. Será que essa é a vontade de Deus? De forma alguma. A palavra de Deus diz que essa graça ela foi manifesta e essa graça que se manifestou nos ensina. Ensina o quê? A renunciar à impiedade, os desejos do mundo, para que vivamos de uma maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente. Essa graça de Deus tão poderosa
é a capacitação que Deus nos dá para vivermos a palavra dele. Então agora presta atenção. Toda essa palavra, eu estou com a minha aqui, toda ela, a Bíblia vai dizer que ela é útil para nos ensinar, nos corrigir, nos exortar. Toda essa palavra, ela pode e deve ser vivida, aplicada. Então todos os ensinos de Jesus, eles são ensinos que devem ser obedecidos. Aí você diz, mas eu não consigo largar a minha velha maneira de ser, de pensar, de agir. Eu não consigo deixar quem eu era. Veja, mas não é na sua força, isso é poderoso. Entenda essa revelação aqui nessa madrugada, essa graça que se manifestou te ensina a renunciar a essa velha vida, os desejos mundanos, e te ensina, e não somente te ensina, mas te capacita a você viver de uma maneira sóbria, justa e piamente. Fazendo o quê? Aguardando a esperança e o aparecimento glorioso, aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus e o nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Até que Cristo volte, essa graça é a capacitação de Deus para que a minha e a sua vida não seja mais da mesma forma. Então agora eu direciono essa palavra a você que está aqui e talvez está cansado de viver da mesma forma, talvez está preso nos vícios, preso nos pecados, talvez está vivendo uma vida que é a vida que o diabo tem para você e não a vida que Deus tem para você. E talvez tu perdeu a esperança, talvez tu não acha mais direção, tu não acha mais sentido. A minha palavra essa madrugada para você é que você entenda que a graça de Deus não somente te dá esse acesso ao perdão dos seus pecados, aqueles que são confessados, a salvação que vem por Cristo Jesus, mas ela te ensina a mudar de vida. Então não dê mais desculpas, peça ajuda. Não fale, eu vou permanecer desse jeito, sempre foi assim, a minha vida sempre foi desse jeito. Não. Não precisa, porque essa graça te ensina, te orienta, te auxilia, faz com que você tenha mudanças e mudanças reais. Meus irmãos, ninguém precisa permanecer do jeito que está, porque o Deus que nós servimos, Todo-Poderoso, Ele é capaz, suficiente, eficiente para quem crê, para mudar toda a história da humanidade. Basta ter fé no coração. Então, quero deixar essa palavra que Jesus morreu, a si mesmo se deu por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo peculiar e zeloso de boas obras. O propósito de Deus na minha vida e na sua é nos mudar, nos capacitar, nos transformar, para que possamos testemunhar do seu grande e poderoso poder. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você porque hoje eu sinto no meu espírito que existem pessoas que estão assistindo agora, que estão vivendo situações que não conseguem enxergar saída. Eu quero orar porque você vai testemunhar um Deus que te capacita e que te ensina a mudanças reais. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado por essa manhã, essa madrugada. Meu Deus, ajuda este povo, Senhor, a permanecer contigo. Que o Senhor se derrame nessa madrugada. Encha-os, meu Deus, encha-os de visão, revelação e entendimento. Senhor, ensina o seu povo. A minha oração é que o Senhor desvende os olhos e venha, Senhor, mostrar quem Tu és, o passo a passo de instrução, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.